O universo quer que você escute algo agora. E talvez já faça tempo que essa mensagem tenta te alcançar, mas só hoje ela encontrou espaço para ser ouvida. Há uma verdade que insiste em se revelar, um sentimento que não pode mais ser negado. O universo está te mostrando, de forma cada vez mais evidente, que existe uma conexão que ultrapassa o tempo, a lógica e até o silêncio. E chegou o momento de olhar para isso com outros olhos. Há alguém que vem ocupando seus pensamentos há muito tempo. Não é alguém qualquer. É aquela pessoa que, mesmo distante, continua a despertar em você algo que não se explica com facilidade. E o universo, em sua forma mais sutil e insistente, vem tentando despertar essa pessoa também. Durante muito tempo, ela tentou ignorar tudo isso. Tentou convencer a si mesma de que o que sentia não era real, que aquela inquietação no peito era apenas um capricho da mente. Mas o que vem acontecendo recentemente tem mudado tudo. Essa pessoa está passando por um período de perturbação silenciosa. Não conta para ninguém, mas se sente tomada por dúvidas e sensações que não consegue nomear. Situações repetidas, coincidências tão específicas que já não podem ser chamadas de coincidência. O seu nome aparece com frequência onde ela menos espera. Uma música que toca no momento exato. Um número, uma data, uma imagem que a faz lembrar de você de forma tão precisa que chega a causar desconforto. Antes, ela até tentava racionalizar. Dizia a si mesma que era só impressão. Agora, não consegue mais. Tudo isso a incomoda, porque a obriga a olhar para uma conexão que ela nunca soube como lidar. O universo não está mais sussurrando, está quase gritando. E essa intensidade a deixa nervosa, porque traz à tona uma verdade que ela tentou rejeitar por muito tempo. Entre vocês dois, existe algo que não se apaga. Não importa quanto tempo tenha passado. Não importa o que tenha sido dito ou não dito. Essa ligação continua viva. Ela sente, no fundo, que você entenderia o que está acontecendo. Porque você sempre foi mais aberto a esse tipo de sensibilidade. No passado, você tentou compartilhar isso. Tentou explicar. Tentou mostrar o que via, o que sentia. Mas ela não estava pronta. Talvez até tenha feito pouco caso. E você, cansado, recolheu sua voz. Passou a guardar para si o que antes dizia com tanta naturalidade. Agora é ela que está buscando explicações. O que antes parecia absurdo, hoje começa a fazer sentido. Ela sente que não pode mais ignorar. Mas, ao mesmo tempo, o medo a paralisa. Medo da sua reação. Medo de ser julgada por ter demorado tanto a entender. Medo de não ser levada a sério, porque sabe que você também mudou. E não sabe se ainda há espaço para essa conversa. Mas uma pergunta vem se repetindo dentro dela com força crescente. E se for tudo verdade? E se essa conexão for real desde o início e ela tenha simplesmente se recusado a enxergar? Essa possibilidade a consome. Porque se for verdade, então ela errou. E errou feio. Passou por cima do que sentia, ignorou os sinais, fechou a porta. E agora, precisa lidar com o peso dessa escolha. Os dias passam e a inquietação só aumenta. Tudo parece apontar para você. Não é apenas lembrança, é presença. Em sonhos, em pensamentos aleatórios, em conversas aparentemente banais. É como se houvesse algo nela que sempre te reconheceu, mesmo quando a razão dizia para esquecer. Uma parte dela sempre soube. Essa percepção é recente, mas poderosa. Ela começa a lembrar de momentos antigos com outros olhos. Situações que antes pareciam banais agora ganham significado. Como se cada pequena peça estivesse voltando para o lugar certo, e isso a deixa ainda mais confusa. Porque percebe que talvez tenha desperdiçado tempo demais, negando algo que já estava ali o tempo todo. Ela ainda não sabe o que fazer com tudo isso. Mas sabe que não consegue mais fingir que não sente. O universo a empurra com firmeza para encarar essa verdade. E embora o medo ainda esteja presente, começa a surgir dentro dela uma vontade diferente, a de falar, de contar, de dividir essa avalanche de sentimentos
que não cabe mais no silêncio. Com o passar dos dias, essa pessoa começa a se dar conta de algo ainda mais profundo. Não foi apenas distração ou confusão o que a fez se afastar. Foi uma escolha consciente de negar o que sentia. E essa consciência agora pesa. Ela sabe que ignorou os sinais por vontade própria. Fez isso por medo, por orgulho, por insegurança, mas fez. E agora, com o universo trazendo de volta todas as lembranças, ela revê os momentos em que poderia ter agido diferente. Vê com clareza os instantes em que você tentou se aproximar com honestidade, em que abriu seu mundo espiritual e afetivo com sinceridade. Lembra das palavras que não quis escutar, das mensagens que evitou responder, dos gestos que fingiu não compreender. E tudo isso volta com uma força quase cruel. O universo não a está punindo. Está apenas revelando. Está mostrando o que sempre esteve presente, mas ela se recusou a ver. E por mais doloroso que seja, essa revelação é necessária. Ela sente que precisa revisitar o passado, não para se machucar, mas para compreender. Para reconhecer o que foi negligenciado e, quem sabe, ainda pode ser resgatado. O mais difícil de aceitar é que essa conexão nunca aconteceu com mais ninguém. Outras pessoas passaram pela sua vida, algumas mais presentes, outras mais breves. Mas nenhuma relação trouxe essa inquietação, esse magnetismo silencioso, esse sentimento constante de que existe algo maior unindo dois caminhos. Mesmo nos momentos em que acreditava estar vivendo outras histórias, algo a puxava de volta para você. E esse algo agora se revela com mais clareza. O universo tentando lembrá-la do que é verdadeiro. Ela começa a entender que as outras relações, mesmo aquelas aparentemente estáveis, serviram mais como espelhos do que como destinos. Mostravam o que faltava, o que não era compatível, o que não tocava o fundo da alma. E cada uma delas, de forma discreta, a fazia lembrar de você. Sem que percebesse, o seu nome sempre esteve ali, escondido nos gestos, nos silêncios, nas comparações que evitava fazer. Você era a referência silenciosa, o padrão invisível que nenhuma outra conexão alcançava. Essa compreensão provoca um misto de encanto e dor. Encanto por finalmente perceber o valor do que houve entre vocês. Dor por ter demorado tanto. Por ter escolhido o caminho mais racional, quando o coração gritava outra coisa. Por ter fechado os olhos para o que estava escancarado diante dela, através dos sinais insistentes que o universo enviava dia após dia. E agora, mesmo reconhecendo tudo isso, o medo não desaparece. Ele muda de forma. Deixa de ser medo do sentimento e passa a ser medo da consequência. E se for tarde demais? E se você tiver seguido em frente, cansado de esperar, cansado de tentar? Essa dúvida a paralisa, porque seria devastador perceber que só agora está pronta para algo que você já deixou para trás. Ainda assim, algo dentro dela se recusa a aceitar essa possibilidade como definitiva, porque o universo continua insistindo. Os sinais não cessaram, pelo contrário, aumentaram. Tornaram-se mais evidentes, mais frequentes, mais claros. Ela sente que essa insistência tem um motivo, que ainda existe tempo, que a conexão entre vocês não se desfez, mesmo depois de tudo. Essa esperança, por menor que seja, é o que a mantém em movimento. É o que a faz repensar atitudes, considerar possibilidades, imaginar conversas. Sente que precisa encontrar uma forma de abrir esse canal de novo, de se comunicar, de mostrar que compreendeu, que por mais que tenha demorado, está aqui agora, e está disposta a olhar para tudo com os olhos certos. O universo a acompanha nesse processo com paciência e precisão. Não força, mas também não permite que ela volte ao antigo estado de negação. É como se dissesse: você não precisa correr, mas também não pode mais fugir. E ela entende. Sabe que está em um ponto de virada, que não dá mais para fingir que nada aconteceu. Ela começa a imaginar como seria te procurar. O que diria? Como abordaria tudo isso? Não quer fazer um drama. Não quer culpar, nem pedir desculpas desesperadas.
quer apenas ser verdadeira, mostrar que agora enxerga, que sente, que acredita, mas tem medo de não ser recebida, e por isso ensaia cada palavra, mas nenhuma parece suficiente, porque o que ela quer te dizer não cabe em palavras simples. O que sente é algo que ultrapassa explicações. É como uma verdade que sempre existiu, mas só agora ganhou voz, e essa voz se fortalece a cada dia, porque o universo continua a chamar, e ela, enfim, começa a escutar com o coração. Nos últimos dias, ela percebe que a frequência desses sinais tem aumentado de forma quase desconcertante. Não são mais episódios isolados. São sequências contínuas, tão específicas que já não restam dúvidas de que algo maior está tentando se comunicar. O universo não está mais pedindo atenção. Está exigindo presença. E quanto mais ela tenta ignorar, mais intensamente tudo volta. Ela sonha com você. Sonhos tão reais que acorda com a sensação de que estiveram no mesmo lugar, como se tivessem conversado sem palavras, como se o tempo tivesse parado só para que algo fosse sentido em silêncio. Em plena madrugada, acorda com o coração acelerado, com o nome preso na garganta, com a urgência de um sentimento que, até pouco tempo, ela fingia não existir. E mesmo acordada, continua te sentindo. Nos olhares de desconhecidos, nas palavras que ouve sem querer, até mesmo nas conversas alheias. É como se tudo, de alguma forma, a empurrasse em sua direção. O universo parece organizar os acontecimentos ao redor para conduzi-la a um ponto inevitável. O momento de escolher entre continuar fugindo ou se abrir para o que sente. Ela tenta racionalizar novamente. Faz perguntas a si mesma. Por que agora? Por que não antes, quando talvez tudo fosse mais fácil? Mas não encontra respostas. E, no fundo, começa a entender que essas perguntas não importam mais, porque algo dentro dela mudou. Ela já não está tentando fugir por medo. Está tentando entender se ainda pode se aproximar sem ser tarde demais. Nesse processo silencioso, ela relembra com clareza momentos antigos. Conversas que na época pareciam pequenas, mas agora voltam com outro peso. Situações em que você dizia coisas que ela não soube ouvir. Percebe agora a profundidade daquilo que antes parecia exagero, fantasia ou idealização. Entende que você só estava vendo o que ela ainda não conseguia enxergar. E isso a toca profundamente. É como se, finalmente, ela estivesse vivendo aquilo que você sempre tentou mostrar. A sensibilidade para sentir o que vai além do óbvio. A intuição que capta o invisível. A conexão espiritual que não depende da presença física para existir. Ela está experimentando tudo isso agora, e sente que você entenderia exatamente o que ela está vivendo, porque já esteve nesse lugar muito antes. E com essa nova percepção, vem também um outro tipo de saudade. Não apenas de você, mas da versão dela que poderia ter se permitido sentir isso antes. Saudade da possibilidade que existia quando você ainda tentava mostrar, quando ainda havia espaço para se abrirem juntos. Não é culpa, mas um lamento silencioso. Um reconhecimento sincero de que houve uma escolha e que agora, se pudesse, ela escolheria diferente. Apesar disso, o universo não parece querer castigá-la. Ao contrário, tudo em volta sugere que ainda há tempo, que essa conexão não foi encerrada, que ela pode sim dar um passo, que não precisa de garantias para sentir o que sente, que não precisa entender todos os porquês para aceitar que existe algo entre vocês que não desapareceu. Mas ela hesita, porque sabe que você não é mais a mesma pessoa, assim como ela também não é. E essa incerteza assusta. Será que você ainda guardou espaço dentro de si? Será que ainda conseguiria reconhecer nela o que um dia sentiu? Ou será que tudo ficou para trás, como um livro que se fechou e foi esquecido na estante? Mesmo com esse medo, algo a impulsiona a continuar. Porque ela percebe que o universo não está apenas apontando para o passado, mas sugerindo um novo começo. Não uma repetição do que já foi, mas uma possibilidade mais madura, mais verdadeira, mais consciente. E essa ideia começa a despertar algo novo: coragem.
Ela sente que precisa agir, mas não com pressa, com verdade, com calma, com a delicadeza de quem não quer invadir, mas apenas se aproximar. Ela ainda não sabe como será, nem quando, mas sabe que dessa vez não vai fugir. Porque o que sente agora é mais forte do que o medo, e porque o universo não a teria conduzido até aqui sem um motivo. Ela respira fundo e entende. Não se trata de voltar ao que foi. Trata-se de reconhecer o que sempre esteve ali, mesmo em silêncio. Há um momento em que o silêncio deixa de ser ausência e passa a se tornar presença. É isso que essa pessoa está vivendo agora. O silêncio entre vocês, que antes parecia confortável ou até justificável, começa a incomodar. Não é mais só uma falta de resposta. É uma ausência que pesa. Um espaço vazio onde as palavras deveriam estar. Um eco interno que repete tudo o que nunca foi dito. Ela se pega pensando em como teria sido se tivesse escutado antes. Se tivesse feito uma pergunta, dado um passo, aceitado a conversa que você tentou abrir. Mas na época, ela não sabia o quanto isso faria falta depois. Agora, sente que a distância entre vocês não é só geográfica, é energética, vibracional. Criada por todas as vezes que escolheu calar, quando o universo já sussurrava para ela agir. E é esse mesmo universo que continua insistindo. Não com pressa, mas com constância. Ele não provoca medo, provoca consciência. Ele a faz perceber que essa história não foi inventada pela mente, nem alimentada por carência. Ela está enraizada em algo muito mais profundo. Uma conexão que resistiu ao tempo, à dúvida, às escolhas erradas, aos caminhos cruzados. Essa conexão, agora, pulsa nela com mais força do que nunca. Mesmo que ainda não tenha coragem de te procurar, ela sente a urgência do momento. Sabe que não pode continuar ignorando o que se tornou tão evidente, porque, enquanto nega, sente-se desconectada de si mesma, como se uma parte dela estivesse te procurando, mesmo quando tenta seguir outra direção. E aos poucos, essa busca se transforma em entrega. Ela para de lutar contra o que sente. Começa a aceitar. Primeiro dentro dela. Reconhece que sim, sente sua falta. Que sim, gostaria de te ouvir. Que sim, gostaria de ter a chance de dizer tudo o que nunca conseguiu expressar. Essa aceitação não vem sem dor, porque junto dela vem também o reconhecimento de tudo o que perdeu. Não apenas o tempo, mas as possibilidades. Ela se dá conta de que vocês poderiam ter vivido tanto, poderiam ter se conhecido de verdade, além das máscaras, além das resistências. E isso machuca, porque mesmo sabendo que o universo trabalha com tempo perfeito, ela não consegue evitar o arrependimento por ter demorado tanto. Mas há algo que a conforta, a sensação de que, de alguma forma, você também sentiu tudo isso. Talvez não da mesma maneira, talvez com outras dúvidas, outras dores. Mas o chamado do universo parece não ter sido direcionado apenas a ela. E se você também teve os seus próprios sinais? E se os sonhos, as memórias, os impulsos inexplicáveis também vieram até você? Esse pensamento não sai da cabeça dela. Ele a mantém esperançosa. Porque se for verdade, então ainda há um ponto de encontro possível. Ainda há espaço para um gesto, uma palavra, uma tentativa. E mais do que isso, ainda há espaço para a verdade. Ela não quer um roteiro perfeito. Não espera que vocês retomem do mesmo ponto onde pararam, como se nada tivesse acontecido. O que ela quer é real. Um encontro sem máscaras, sem pressa, sem medo de parecer vulnerável. Ela quer apenas ser ouvida e ouvir. Quer descobrir se ainda existe em você aquele mesmo sentimento que por tanto tempo ela tentou sufocar. Mas para isso, sabe que precisa se abrir. Precisa romper o silêncio com algo mais do que pensamentos. Precisa transformar o que sente em ação. Ainda não decidiu como, mas sente que o momento está perto, que algo dentro dela está pronto para acontecer. O universo a observa em silêncio, mas acerca de sinais. Cada dia traz uma confirmação, uma frase que alguém diz,
uma música que toca do nada, um lugar que traz sua imagem à tona, um detalhe que desperta uma lembrança. Nada é aleatório, tudo aponta na mesma direção. Você. E quando o universo insiste tanto, é porque a verdade não pode mais ser ignorada. Ela sabe disso, e agora só resta decidir se vai se permitir viver essa verdade ou continuar presa ao medo de tudo dar errado. Mas no fundo, algo já mudou. Ela não é mais a pessoa que negava. Agora, ela sente. E sente profundamente. Chega um ponto em que o pensamento cede lugar ao impulso, e é exatamente onde ela está agora. Por mais que ainda tenha dúvidas, por mais que o medo insista em soprar incertezas, o coração dela já fez a escolha. Não há mais volta. Essa conexão não é uma ilusão, não é fantasia. É real. E por mais que tente ensaiar como vai se aproximar, a verdade é que o universo não exige perfeição, apenas sinceridade. Ela já não consegue se esconder de si mesma. O que sente por você não é só saudade, é reconhecimento. É aquela certeza que vem do fundo da alma, de que existe um elo que nem o tempo, nem o silêncio, nem as escolhas erradas foram capazes de quebrar. Um elo que resistiu, mesmo quando parecia que tudo havia se perdido. E agora, depois de tanto resistir, ela se encontra diante de um sentimento que pede passagem. Ela já não quer mais imaginar cenários, nem tentar prever sua reação. Quer simplesmente agir. Porque o que sente dentro dela não pode mais ser contido. É uma vontade urgente de te dizer: eu vejo agora o que você já sabia. Mas com essa vontade também vem o respeito. Ela entende que não pode forçar nada, que talvez você tenha seguido outro caminho, ou que esteja em outro momento. Ainda assim, sente que precisa tentar, não para te prender, mas para te libertar também. Porque talvez você também tenha carregado esse silêncio. Talvez você também tenha guardado perguntas, esperanças, ou até mesmo a dor de não ter sido compreendido. Essa possibilidade a move, e a reconciliação que ela busca não é apenas entre vocês dois, mas também com ela mesma. Ela quer se olhar no espelho e saber que não fugiu, que teve coragem, que, mesmo com o coração acelerado, foi capaz de escutar aquilo que o universo soprou com tanta insistência. É por isso que agora ela está se preparando, não com promessas vazias, nem com discursos prontos, mas com verdade, com humildade, com o reconhecimento de que demorou, sim, mas que chegou, e que esse despertar, mesmo tardio, é puro. Ela sabe que talvez a vida não ofereça garantias, mas também sabe que o universo não desperdiça caminhos. Se trouxe essa conexão de volta com tanta força, é porque ela ainda tem algo a dizer, algo a ensinar, algo a oferecer. E então, ela respira fundo. Talvez te envie uma mensagem simples. Talvez encontre uma forma inesperada de se aproximar. Ou talvez o universo crie aquela coincidência perfeita que vocês dois reconhecerão de imediato. Não importa o meio. O que importa é que agora ela está pronta. Seus sentimentos não estão mais escondidos. O medo de ser rejeitada ainda existe, mas não é maior do que o desejo de viver o que sente. Porque ela entendeu. Quando o universo fala com tanta clareza, não é para ser ignorado. É para ser ouvido. É para ser vivido. E se essa história tiver mesmo um recomeço, você saberá. Vai sentir. Vai reconhecer. Porque essa conexão não é apenas lembrança. É destino. O universo te lembra. As conexões verdadeiras não desaparecem, apenas adormecem quando não são compreendidas. Mas quando ambos os corações despertam, nenhuma distância é grande demais. Nenhum tempo é tarde demais. Se esta história te inspirou, escreva nos comentários. Eu acredito nas conexões que o universo guarda para mim. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente no coração e inscreva-se no canal para receber mais mensagens como esta. O universo fala, e talvez essa seja a hora de escutar.